Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13 ao 17. Eu quero falar hoje sobre gratidão. A palavra gratidão, ela é uma palavra que às vezes está escassa no meio do povo de Deus e às vezes na nossa própria vida. Porém, eu quero ler esse texto e quero que você preste muita atenção e de repente pense na gratidão como algo que venha brotar da sua vida como um fruto de revelação da graça recebida do Pai todos os dias, por Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer isso. Só podemos ter a revelação da graça de Deus em relação à gratidão de forma genuína, se nós entendermos isso como um sentimento que é vindo da parte de Deus, trazendo essa transformação e essa clareza do que é a verdadeira gratidão e como que ela é. Então, essa gratidão, ela é resolvida no nosso íntimo, na nossa própria, no âmago do homem, na alma do homem, no espírito do homem, onde independente de circunstâncias externas, quando nós conseguimos ser grato, nós quebramos todos os paradigmas de dificuldade que enfrentamos diante de sistema, diante de tudo e de todos. Precisamos compreender o que é de fato a gratidão. Observe o texto que está em Filipenses, já no versículo 13 diz assim, olha o que diz esse texto. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, pegue esse texto e vamos juntos analisar esta palavra quando diz da seguinte maneira: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixas contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e serdes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observe que esse texto ele é maravilhoso. Quando fala de gratidão, quando nós falamos de gratidão, nós vamos observar os ensinamentos dos apóstolos. E os apóstolos eles vão ensinar a clareza desta verdade no momento da vida, em um alto padrão, podemos dizer assim, de contentamento, um padrão de contentamento para que haja o desfrute da graça de Deus como de fato ela é boa. Esta é a verdade da palavra sobre a vida cristã. Então ele diz, suportai-vos uns aos outros. Você já experimentou suportar alguém que você não tem bom relacionamento com ele? Você já imagine o que Deus está dizendo, você suportar alguém. A palavra suportar alguém coloca você como coluna, coloca você como potência, coloca você como algo muito importante para aquela sustentabilidade, para que aquela construção não caia. Suporte
uns aos outros. Olha que coisa interessante. Deus manda você suportar esse irmão que está do seu lado. Deus manda você suportar essa pessoa que você tem dias que você não consegue suportar. Isso acontece muito, às vezes, com a gente mesmo, marido, esposa. Isso acontece entre irmãos biológicos, isso acontece entre colegas de trabalho, isso acontece entre parentes. E eu quero dizer para você que isso aqui, se tem alguma coisa importante para você vencer, é você ter a estrutura do Espírito Santo para suportar alguém que você carnalmente não consegue. Quantos querem essa graça de Deus? Diga amém aí, irmãos. Eu acho que isso aqui é bem difícil, sim ou não? O que é que vocês acham? Isso humanamente, isso fisicamente, isso emocionalmente falando, isso se torna bem difícil, mas Jesus ensinou e agora ele traz esse espírito para que Paulo escreva aos filipenses que eles devem suportar uns aos outros, e o padrão aqui é viver esse ensinamento, porque ele vem exatamente do céu e diz: perdoai-vos mutuamente. Irmão, essa questão do perdão parece um desafio para a gente, parece um desafio para todos, mas ele está dizendo que você deve perdoar de forma sem medidas. É isso que ele está querendo dizer. Caso alguém tenha motivo de queixas contra outros, eu queria que você fizesse uma análise aí agora, se você tem alguma queixa contra alguém aí você pensa agora, você deve pensar, espera aí, deixa eu ver, comece a fazer uma lista de pessoas que você anda e veja quais são as queixas que você tem, entendeu? Encontrou? Então agora ele está dizendo: perdoa esse negócio aí. Então é hora de perdoar isso. Perdoe o que você pensou, perdoe o que você falou, ou melhor, o que falaram com você, o que deixaram de falar, porque o perdão vai fazer você vencer em todas as áreas da sua vida. Quantos querem perdoar aí, irmãos? Perdoar não é um negócio fácil, mas também eu vou dizer, perdoar não pode ser fácil, mas é uma coisa que gera riqueza, é uma coisa que gera prosperidade. O perdão, ele gera saúde, o perdão gera crescimento, o perdão traz vida abundante. Então eu peço que o Espírito de Deus, talvez você sozinho não consiga, mas o Jesus que está dentro de você, vai te dar força para você perdoar, porque na cruz ele perdoou. Então haverá um espírito de perdão nesta manhã aqui, eu creio em nome de Jesus. Quantos podem crer comigo? Diga amém, irmãos. Eu lembro-me quando um dia eu queria pedir perdão para uma pessoa, e esse negócio é muito difícil, porque você quer pedir perdão, mas parece que uma coisa quando você vai para pedir perdão, parece que tem uma coisa que te empurra, é uma guerra entre o seu espírito e sua mente. O espírito diz: peça perdão, a mente diz: não peça. O espírito diz: peça, e a mente diz: não peça. O espírito diz: você tem que pedir, mas a mente diz: você não fez nada, você tem que ser, é ele que tem que pedir perdão para mim, não, é ela que tem que pedir. Então um dia eu fui pedir perdão para minha irmã, e eu peguei a minha moto e passei na frente da casa dela 10 vezes contada de dedos. 10 vezes a minha moto não parava. Eu queria parar e a moto não parava, ela acelerava quando chegava na frente da casa. Engraçado isso. Então eu digo para você nesta manhã: não ande de moto no dia que você for pedir perdão, porque moto atrapalha você parar. Vá a pé e diga: hoje eu vou pedir perdão, e agora aperta o dedo na campainha, ou liga no celular, faz alguma coisa. Se eu quero pedir perdão, o Senhor está te encorajando hoje para pedir perdão, irmãos. O Senhor está te encorajando para que você perdoe. O perdão gera prosperidade. Talvez o seu espírito ou a sua alma não quer pedir perdão, mas você quer a prosperidade. Então nós fazemos as coisas pela recompensa. Então a recompensa de pedir o perdão é que você fica livre da carga, e uma vez que você é livre da carga, você está pronto para prosperar. Quantos querem isso em nome de Jesus, irmãos? Sozinho, pastor, não dou conta. Lógico, mas o Jesus que está em você dá conta. Você tem um Jesus dentro de você e ele dá conta disso. Segundo lugar, ele vai dizer: assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós. Ou seja, o Senhor nos perdoa todo dia, meus irmãos. Então ele está dizendo que nós também devemos perdoar todo dia. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor.
que é o vínculo da perfeição. Vou dizer uma coisa, você vive dizendo assim, ó, eu não sou perfeito. Quem já falou isso? Diga amém. Bem-vindo. Mas eu vou dizer uma coisa, quando você consegue amar, você chega no ápice da perfeição. Então, quando nós amamos, nós somos perfeitos. Glória a Deus por isso, sim ou não? É bom namorar, é bom, como que eu posso? É bom sentir amor quando está namorando, sim ou não? Quem lembra quando estava namorando aí? Um dia como esse aqui, meio que frio, não está tão frio, era fichinha, sim ou não? Mas pensa a luta que é levantar nesse frio para vir domingo para a igreja logo na parte da manhã. Imagina se esse culto fosse 5 horas da manhã. Imagina se esse culto fosse 6 horas da manhã, garoando. Mas imagina se fosse o 3º mês de namoro seu com essa moça e tivesse uma garoa, o que é que você dizia? Eu vou é agora, essa garoa não me impede. Então, quando você ama, a Bíblia está dizendo que é o ápice da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro entre, ou melhor, o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo é que faz agora a partida parar. A paz de Cristo é que faz dar o start. É a paz de Cristo que acessa o que está acontecendo. Sabe, a paz de Cristo, ela acessa o que está errado na sua vida. A paz de Cristo é que acessa. Ela é o árbitro. Pergunta para o árbitro que está dentro de você o que está acontecendo com você. Tem alguma coisa te incomodando? Tem alguma coisa que não está legal no seu âmbito, no seu caminho, na sua vida? Pergunta para o árbitro o que está acontecendo, o que está acontecendo. Ele vai falar, porque vai dizer, a paz de Cristo é o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecido. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós temos mil motivos para não ser grato por tudo. Agora está dizendo, a Bíblia está dizendo que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo, e serdes agradecido. O que você tem para agradecer hoje? Levantar hoje foi bom, sim ou não, meus irmãos? Respirar é bom, sim ou não, meus irmãos? Tomar um banho quente ou gelado é bom, sim ou não, meus irmãos? Pegar seu carro e andar pelas ruas é bom, sim ou não? Andar sem ajuda de ninguém é bom, sim ou não? Então nós temos quantas coisas para ser grato hoje, meus irmãos? Nós temos muitas coisas. Então seja agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, tudo que fizerdes. O que você vai fazer hoje? O que você está fazendo agora? Seja grato por tudo, seja grato por este ar que você respira, seja grato por este sol que nasce, seja grato por essa esposa, por esse marido que está ao seu lado, por esse pai, por esse filho, seja grato por esta roupa, por esse sapato, por esta vida que você tem, seja grato por tudo isto, seja grato por você ter tido a oportunidade, seja grato, tudo que você fizer, seja grato por você simplesmente ter levantado e saído de sua casa e vindo cultuar ao Senhor, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Quantas coisas você pode dar graças a Deus hoje? Imagina como vai ser o seu dia hoje. Gratidão. Nós podemos viver a vida abundante do Senhor só por sermos gratos a Ele. Só pelo fato, pode tudo não estar legal, pode
tudo não estar bem, pode tudo estar dando errado, mas quando você agradece, só pelo fato de você ter clareza que Deus é com você, Ele vai começar a clarear todas as coisas à sua volta e vai dar tudo certo, sua casa fica boa, sua vida fica boa, porque não depende das coisas circunstancial, mas o ambiente ficar bom depende de você. Você pode dizer essa vez comigo? Para o ambiente ficar bom não depende das circunstâncias, depende de mim. Sabia disso ou não? Um dia um amigo estava brigando com a esposa, sabe aquelas discussões besta? Uma discussão forte na casa. Um puxa para cá, outro puxa para lá, ele tem razão, ela tem razão, e aquela discussão não chegava em lugar nenhum, a campainha apertou, o barulho da campainha, e aí ele vai atender a pessoa, e quando ele atende a pessoa, era a esposa de um pastor amigo dele, então ele diz assim: bom dia, irmã, tudo bem? Como a senhora está? Oh, pastor, estou bem, eu vim visitar a pastora, vim conversar um pouco com você, por favor, entre. Aí o Espírito Santo diz: então, aquele cara que estava brigando já não está mais, aquele cara que estava bravo já não está mais, aquela pessoa que estava irritada já não está mais. Então o que é isso? O meu estado de humor não depende do ambiente onde eu estou, depende de mim. Quantos decidem ficarem bem em nome de Jesus? Então nós precisamos entender isto. Nós somos um ser biológico e também social. Se você pegar os 5 sentidos, que é a parte biológica, onde nós podemos ver, onde nós podemos sentir, podemos ouvir, podemos apalpar, por onde entra todas as sensações, onde nós podemos desistir ou avançar, nós também somos pensados ou pressionados na nossa psique, que é a parte emocional, que devemos analisar, que dentro disso nós tornamos-se um ser social ou insocial. Nós passamos com isso a ter dificuldade de relacionar-se com as pessoas que nós amamos e até mesmo com aquelas que são necessárias, que são as pessoas de nossa equipe. O Senhor colocou você para governar nesta terra, nada nem ninguém pode impedir isso. Quando você olha para as circunstâncias, tudo está obscuro, tudo está difícil, mas quando você olha para o que o Senhor te diz, Ele diz que você foi levantado para vencer, para ser cabeça e não cauda. Você foi levantado para dominar e não para ser dominado. Você foi levantado para fazer acontecer e não pedir. Deixa eu te falar, Deus te levantou para mudar o sistema, você sabe disso, e não ser engolido pelo sistema. O sistema tem que ser regido por você. Esta manhã eu declaro que a vida de Deus está na sua vida e por isso você vai poder governar em nome de Jesus. Isto é importante nós entendermos a nível da palavra de Deus, porque quando eu sou grato pelas coisas que estão acontecendo, eu vou observar que eu vivo pela provisão de Deus, ou eu vivo pela meritocracia. Quando eu ando pela meritocracia, eu vou achar que todo dia a vida é uma demanda muito grande, todo dia é uma luta muito grande. Eu ando pelas demandas, mas quando eu ando pela provisão de Deus, quando eu penso que eu posso ter as minhas responsabilidades, quando eu penso que eu posso fazer todo o trabalho possível e necessário que deve ser feito,
eu não olho agora só para a meritocracia, eu olho para todas essas atividades agora e vejo, dependendo da ótica como eu vejo essas necessidades necessárias, ou seja, essas atividades necessárias, é que eu me levanto para fazê-las sem peso, sem pressão. Pelo contrário, quando eu me levanto para fazer essas coisas, eu vou pela graça de Deus. Então eu quero declarar que nesta manhã, você está consciente da provisão de Deus. Se tem alguma coisa que você deve estar consciente, é da provisão de Deus. Quando nós levantamos de manhã, consciente da provisão de Deus, você não vai para as atividade por demanda, você não vai nas atividades porque você tem que fazer, e quando você vai porque você tem que fazer, isso é meritocracia, e agora você vai exigir muito de você, mas quando você vai nas atividades, pela provisão de Deus, você vai entendendo que o grito do Calvário já foi dado, que está consumado, tudo vai dar certo. Então eu quero declarar nesta manhã, que neste domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, então na sexta, e finalmente de novo no final de semana, todas as coisas que você for fazer, tudo vai ser feito, mas pela provisão de Deus. Ele vai te dar a força, Ele vai te dar a saúde, Ele te dará a alegria, Ele te dará a prosperidade, Ele te dá a sabedoria, Ele te dará a habilidade, é Ele que vai te dar. Todas essas atividades serão concluídas, mas não por demanda, mas por provisão de Deus na sua vida. É isso que eu profetizo nesta manhã em nome de Jesus. Muda tudo quando nós vamos pela provisão. Não estou dizendo que você seja passivo, não estou dizendo que você deixe de fazer, mas eu estou dizendo que as coisas devem ser feitas não na pressão da meritocracia, mas deve ser feita, na verdade, na provisão que o Senhor traz, para que você possa desfrutar, para que o Senhor possa desfrutar, para que você possa desfrutar da graça de Deus em sua vida, para que você possa estar livre dessas pressões. As pressões, elas servem e são muito boas, mas quando ela é junta à graça de Deus, você precisa estar consciente da graça e provisão de Deus, e não de demanda. Ou você está consciente da provisão, ou você está consciente da demanda. Se você está consciente da provisão, você é um homem próspero. Se você está consciente da demanda, você anda pela meritocracia, e isso não é bom. Então eu quero pedir que o Senhor te abençoe com a sabedoria de você saber que em tudo, mas em tudo mesmo, o Senhor já colocou as demandas vencidas e já proveu para você a vitória que você precisa. Isto é importante você saber, porque quando você enxerga isso pela esta visão, as coisas ficam mais fáceis de você vencer. Você pode dizer: Deus não me dá tudo de graça, eu preciso ralar muito. Eu vejo em alguns caminhão que os caras colocam lá e dizem assim: não foi Deus que me deu, foi o meu suor. Então eu fico observando como é desconectado da provisão de Deus esse pensamento. Se você puder projetar para mim, Romanos capítulo 8, se você puder entrar na sua Bíblia aí, versículo 31 e o versículo 32 vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui? Quando nós andamos pela meritocracia, nós vamos ver as demandas, nós vamos ver a luta, mas quando nós andamos pela provisão de Deus, tudo que você pôr a mão já vai estar feito. Tudo que você pôr a mão, você não vai ver se dá certo, você já vai certo que está concluído. Então eu quero dizer, eu não sei o que você está fazendo, eu não sei qual é a obra que você vai fazer amanhã, mas uma coisa eu sei, você vai fazer, você não vai tentar fazer. Por quê? Porque em Deus essa obra já está feita. Em Deus isso que você vai fazer amanhã já está feito. Então você só vai chegar lá e vai dizer: que diremos, pois, à vista desta obra que eu vou fazer? Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está comigo, o que não vai acontecer aqui agora? O seu filho, a sua filha, seu casamento, sua saúde, o seu trabalho, já está nas mãos daquele que tudo faz, então tudo já deu certo. Você pode crer nisso, sim ou não, meus irmãos? O problema é que quando nós vamos pedir alguma coisa para alguém, você já percebeu? Você fala assim, ó, eu gostaria, então você gostaria, não gosta mais. Então, tira essas coisas de será, gostava, ou queria que fosse. Não, você quer que seja. Quando você quer que seja, não é você, é Deus querendo que seja. Amém, meus irmãos? É Deus que quer. Que diremos, pois, à vista destas coisas que diz esse texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? Então ele dá de graça. O que eu tenho que ser? Grato por aquilo que ele já me deu. Você vai trabalhar amanhã? Seja grato porque ele já deu um dia de serviço amanhã abençoado para você. Você vai sentar com a sua família para resolver um assunto? Seja grato porque ele já resolveu esse assunto para você. Pastor, isso não é pensar positivo? Não, isso é provisão de Deus. Isso aqui é provisão de Deus, é não andar pela demanda, mas quando você pedir, não pedir será que vai, é pedir já agradecendo porque já foi. Você vai agradecer pelo que já é. Então o texto que eu li no início do culto foi: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Onde o Senhor está? Perto. Então deixa que as pessoas conheçam. E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. Seja grato, porque aquilo que você é grato é aquilo que você vai ter. Quando você agradece, é aquilo que você vai receber. Seja grato por isso, seja grato. Quando você agradece, ele diz: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que guarda o seu coração? É a paz. Examine a paz. O que está impedindo de você ser grato? Pode ser isto. Então eu digo, livre-se da condenação. Cuidado para você não ficar em cima de condenação, ou por baixo de condenação, de medo. Você só pode se livrar da condenação quando você tem revelação da graça de Deus na sua vida. E a graça de Deus, ela é Cristo. Você tem Cristo, Cristo está sobre você, Cristo está sobre a sua casa, Cristo está sobre a sua saúde, Cristo está sobre tudo. Então, o que eu preciso, pastor? Nós precisamos ter consciência da eterna e da nova eterna aliança. Por quê, pastor? Isso aqui tem um ajuste. Que ajuste? Isso aqui tem um ajuste da nossa crença, na característica verdadeira do Evangelho. Quando nós analisamos isso aqui, nós perseveramos neste ensino. Qual ensino? No ensino dos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram.
passa a página da sua Bíblia e procura o livro de Atos, capítulo 13, e você vai ver o que é que os apóstolos falaram no versículo 38 sobre a questão de você ter clareza e revelação da graça de Deus em qualquer segmento, em qualquer situação que você for fazer. Nós precisamos ter a graça de Deus na nossa vida, para essa cura que você precisa, para esse relacionamento que precisa ser ajustado, para o seu trabalho que precisa ser ajustado, para a sua família se ajustar melhor. Então nós precisamos disso. Olha o que diz o versículo 38 do capítulo 13. Toma, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncio remissão de pecado por intermédio este é Cristo, e por meio dele, Cristo, de todo o que crê é justificado. Não interessa o que aconteceu. Se você crê nisso aqui, você é justificado. De quê? De todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. O que ele está dizendo? A lei de Moisés não consegue justificar você dessa raiva. A lei de Moisés não consegue justificar você dessa ira. A lei de Moisés não consegue justificar você dessa tristeza. A lei de Moisés não consegue tirar você deste buraco. Mas ele está dizendo que quando você tem conhecimento de Cristo, todas as coisas serão normalizadas. Quando nós temos entendimento de Cristo, todas as coisas serão normalizadas. E eu declaro esta manhã que você sairá daqui livre e muito livre, porque é isto que acontece com aqueles que têm clareza de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos, quantos? Todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado. Versículo 24, sendo justificado de que forma? Fale alto, por favor. Então pronto, sendo justificado gratuitamente. Esse versículo está dizendo que todos estavam fora, estavam destituídos, estavam condenados. Então essa consciência de condenação, o versículo 24 está dizendo, está justificado de forma gratuita. Você não vai fazer nada, você não fez nada, você está livre para ir para a sua vitória. Então sai da demanda, sai da meritocracia, venha para a gratidão, venha para a provisão de Deus, que na provisão de Deus você está justificado por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Você está livre para viver, livre para prosperar, sua saúde, sua vida, você pode prosperar. Você vai dizer, sou grato pelo Senhor, sou grato pelo que Ele está fazendo, sou grato pelo que Ele fez, sou grato pelo que Ele vai fazer. Você é o alvo da vitória de Deus essa manhã, meu irmão. Você precisa ter esse entendimento. Então, eu fico olhando sobre a lei da semeadura. Você já ouviu falar na lei da semeadura? Como na lei da semeadura tem a graça de Deus. Você pode dizer, na verdade você pode pensar, na lei da semeadura não tem graça, é só mérito. Então eu vou dizer para você que não é. Nós vamos ver muita graça tanto na semeadura quanto na colheita. Primeiro, quem dá a semente é Deus. Segundo, você semeia um grão. Não sei se vocês sabem, mas é muita graça de Deus. Você semeia um grão e você sabe quantos caroços tem numa espiga, irmãos? 600 a 660 caroços. É graça de Deus ou não? Você semeia um e colhe 600. Isto é graça de Deus. Precisamos entender esse princípio que está na semeadura, no nível da graça, porque quando você entende esse nível de colheita, que está inserido na graça de Deus, na área da semeadura, você vai observar que você vai ver o quanto é importante Deus ter te concedido
a vida, por exemplo. Deus te semeou a vida, Deus te deu a vida. Muita graça Deus ter dado a vida. Você parou para analisar o fenômeno da vida, de você ter a vida? Deus te deu a vida. Isso é bom ou não, meus irmãos? Você vai ver o tanto que é bom, nós vamos ver o tanto que a vida é boa quando alguém dizer, você vai perder ela. Aí você vai dizer, não quero perder a vida. Mas você vai ver o quanto ela é boa e quanto a graça em você viver. Deus deu a vida, Deus deu a terra, Deus deu o sol, Deus deu a chuva, Deus deu o oxigênio, deu ou não deu? Isso é para nós plantarmos, isto é para nós plantarmos e colhermos. Deus entregou tudo isso. Pastor, mas isso é muito simples. Deus me deu a vida, Deus me deu a terra, Deus me deu o solo, Deus me deu a chuva e Deus me deu o oxigênio. Pois é, observe, você vai ver o quanto o oxigênio é bom, quando nós vemos esse tempo aí agora, no dia em que alguém olhar e precisar de oxigênio e não ter oxigênio. Já percebeu nisso, sim ou não? Alguém querer oxigênio e não ter oxigênio? Quão é importante ele? O sol que traz o brilho e traz a importância de trazer o dia e mostrar as cores, o verde, mostrar a beleza, mostrar a importância, e a chuva que regra, que quando você coloca a semente, ela produz na terra o calor e ela produz a provisão para que a sua semente nasça e possa viver. Então eu quero dizer uma coisa para você, esta compreensão é importante de você fazer a diferenciação da graça de Deus e ser grato na graça de Deus e da lei, onde você tem que viver pela sua meritocracia. Então na lei da semeadura, nós temos a colheita que se resume em uma palavra: oportunidade. O Senhor está te dando oportunidade nesta manhã. O Senhor está te dando oportunidade esta manhã e te dá oportunidade de todos os dias. O Senhor te dá oportunidade todos os dias. Vou te falar, irmãos, você não entende isso. Eu sei que você não entende o que eu vou falar, porque você acha que é dono. Mas você já experimentou conquistar a sua esposa todo dia? Sabe por que você não tenta conquistar a sua esposa todo dia? As irmãs chegam, olha do lado agora, tá certinha. Então assim, sabe por que a gente não tenta conquistar a esposa da gente todo dia? Porque a gente já sabe que a gente pensa que ela é da gente. Deixa eu te informar, sua esposa não é sua, filho. Você deveria conquistar ela todo dia, eu também. Nós deveríamos fazer isso. Você que é pai, você deveria honrar o seu pai todo dia. Você que está em casa. Você que é jovem, você que não entende a vida, você que é um jovem egoísta, você deveria honrar os seus pais todos os dias, meu amigo. Você deveria saber disso. Nós deveríamos abraçar os nossos filhos todos os dias. Nós deveríamos abraçar os nossos filhos todos os dias. Brincar com eles. Você vai ver o tanto que é importante no dia que você quiser abraçar e não poder. No dia que você quiser fazer isso e não poder. Imagine isso. Isto é semeadura e colheita, oportunidade. Oportunidade de poder conquistar a esposa, oportunidade de poder honrar o pai, oportunidade de poder abraçar o filho. Perdoar aquele que te feriu. Oportunidade de poder perdoar aquele que te fere. Aquele que te machucou, falou mal de você. Oportunidade de poder produzir no seu trabalho. O Senhor te dá a oportunidade de você produzir no seu trabalho. Você está me entendendo isso ou não? Quem está vivo? O Senhor nos dá a oportunidade de crescer profissionalmente. O Senhor nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho como eu estou fazendo aqui, para as pessoas que vão ouvir esta live, você vai falar isso, alguma palavra dessa ficou no seu coração esta manhã, e o Senhor está te dando oportunidade.
todos os dias você tem oportunidade de desfrutar de inúmeras sensações de prazer e de contentamento pela graça de Deus. Você pode dizer amém por isso, sim ou não, irmãos? Nós precisamos perceber esse texto. Quero que você lembre da vida de uma forma como é feita. A vida, ela é feita de necessidade, provisão e de prazer. Então, quando eu olho para a vida diante das necessidades, mas quando eu olho para a provisão e quando eu olho para o prazer, eu começo a entender a eficácia de tudo isso, em frente de tudo aquilo que eu fui chamado. Então nós precisamos viver com esta clareza, que a nossa vida é completamente repleta de oportunidades. Vive no princípio da provisão e não nas demandas. Você vai sair daqui dizendo, eu estou suprido, eu estou na provisão de Deus, e onde eu for vai dar certo em nome de Jesus. É isso que você vai sair daqui nesta manhã, diante da graça de Deus. Você vai fazer tudo que tem que ser feito. A provisão, a graça de Deus, irmãos, ela nunca foi e nunca será um ensinamento de passividade. Não, agora não vou fazer nada, pastor. Não é isso. Eu estou dizendo que você vai para as atividades sabendo que a provisão já está com você, vai dar tudo certo, seu filho vai ficar muito melhor, seu casamento vai ficar melhor, sua empresa vai fluir muito mais, os seus colegas de trabalho vai fluir muito mais, seu casamento, enfim, sua vida, as suas atividades vai ser muito mais poderosa do que o que já foi. Acredite nisso. A obra de Deus é completa, não é incompleta, meus irmãos. Consegue pegar essa palavra, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu estava falando sobre isso, e essa é a ideia. Então agora tudo é a graça, eu vou encruzar os braços. Não, isso não é passividade. Você está me entendendo isso, sim ou não? Então, é isso que nós precisamos entender. Existe uma unção do Espírito para te levar a criatividades novas. Você precisa ter uma vida frutífera. Se você fosse mais frutífero, se você tivesse mais resultado, sua vida melhoraria, sim ou não? A minha melhoraria, não sei a sua. Então a minha já melhorou, e a sua também já melhorou. Então nós precisamos entender isso. Então cuidado com as tentações que geram mentiras do inimigo na sua mente. Cuidado com a ganância, no sentido de você olhar as redes sociais e começar a achar a sua vida ruim, porque você está olhando na vida do cara que está lá na rede social. Elas mexem com você. Então, quando você olha para aquilo, você começa a fazer uma analogia ou uma comparação da sua vida com aquela pessoa, e ali é uma fantasia muito forte, muito grande. Então, não é tão fácil. O que você está olhando lá nas redes sociais é um cinema para te atrair, mas se você vier para a existência da vida de todos, a sua vida, ela vai ter muitas atividades, porém, nessas atividades, existe uma provisão de Deus para que você vença em todas elas, para que você tenha em tudo a bênção completa de Deus. Eu quero caminhar para encerrar, e eu quero ler um texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, eu quero que você grife esse texto, porque eu quero que você tenha uma expectativa do que é isso. Você pode escrever essa frase se você quiser. Se você puder escrever essa frase que eu anotei, eu quero que você entenda ela. Diga assim: as minhas crenças geram as minhas expectativas. Parou para analisar isso, sim ou não? A nossa crença,
A nossa crença gera a nossa expectativa, boa ou ruim. Então nós precisamos entender esse nível. Quero ler um texto com você. Olha o texto, Mateus 11, 28. Estar aqui, olha o que diz esse texto. O texto vai dizer o seguinte, olha o que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Percebeu isso aqui, irmãos? Queria que você percebesse isso aqui no âmbito, no entendimento do que é a palavra de Deus. Vinde a mim. Olha o que está aqui, ó. A minha crença, ela gera uma expectativa, na parte boa ou na parte ruim. Jesus está ali e diz: vinde a mim, quem estiver cansado, venha a mim. Quem estiver sobrecarregado, venha a mim. Fazer o quê? Quando você chega a mim, eu vou te aliviar. Olha só, olha o entendimento. Quando você vem a Ele, se você acredita nisso, se você tem uma crença que se você for em Cristo, Ele vai tirar a carga pesada de você. Isso muda a sua vida, sim ou não? Se você não for, você continua pesado, Amadeu. Nós continuamos pesados. Se você vai nele, Ele vai te aliviar. Eu creio que Ele está aliviando gente aqui hoje, irmãos. Então veja, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, quantas cargas nós trazemos? A carga da tristeza, a carga do ódio, a carga da falta do perdão, a carga do medo, a carga da falta de provisão. Irmãos, chega nele, você vai ganhar o alívio. Hoje Ele está dando um alívio para você, irmãos. O seu trabalho não vai ser uma demanda, a sua vida não será uma demanda, mas será uma provisão de Jesus, porque Ele está dizendo: vou te aliviar hoje, eu vou te preparar, o que você precisa agora. Presta atenção nisto. Toma sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o que eu ganho com isso? Descanso. O que eu ganho com isso? Descanso para a sua alma. Sabe que uma alma cansada não consegue vencer? Uma alma cansada não consegue pensar, uma alma cansada não consegue dormir, uma alma cansada não consegue prosperar, uma alma cansada não consegue ser frutífera, uma pessoa cansada não consegue ser feliz, uma alma cansada não consegue ser empreendedora. Então esta manhã Ele está dizendo: eu quero tirar isso de você, porque eu quero te dar descanso, eu quero que a sua alma esteja descansada, porque quando você for para o propósito, você vai com toda a força, e eu vou renovar essas forças, para que você possa vencer em todas as áreas. Esse é o Jesus que você serve. É isso que Ele está dizendo: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não sei se vocês sabem, mas na lei, vocês sabem o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Jugo é aquela madeira que coloca no pescoço do animal, que eles puxam o arado e vai dois animais puxando junto. Lembra? Antigamente tinha isso, hoje não tem mais. Hoje tem as máquinas substituindo isso. Mas os dois animais, eles teriam que ter a mesma altura, a mesma idade e até o mesmo peso. Por quê? Não poderia ser um animal mais alto do que o outro, para o peso não ser desigual. Porque a lei é justa. A lei não é injusta. Então ela ela não aceita que alguém leve uma carga maior que a outra, no mesmo trabalho. Então era colocado o jugo no animal, para que puxasse de igual modo, de igual peso, na mesma dimensão, para que não fosse nada desigual. Então, o que é isso? Quando você quer andar servindo a Deus sem Jesus, é desigual. Eu quero dizer para você que a sua medida hoje é a medida de Jesus, irmãos. A medida de Jesus é a sua medida.
Então esse texto está exatamente dizendo para nós que em Jesus nós encontramos o alívio e encontramos descanso para as nossas almas, porque isso aqui não é uma lei, isso aqui é uma provisão dele para nós, irmãos. Isso aqui é uma provisão dele para que você possa desfrutar de tudo de bom na sua vida. Então, qual é o problema desses dias? É a ansiedade. A ansiedade tem tirado você dessa palavra. A ansiedade tem tirado você da vida abundante e da provisão de Deus. Projeta para mim, por gentileza, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus vai mostrar isso para nós, que a ansiedade tem trazido grandes perca na vida das pessoas, pois elas não têm sido gratas e muito menos vivido na provisão de Deus. Pois Paulo já disse aos Filipenses: não andeis ansiosos. E agora Pedro vai dizer o seguinte: lançai sobre ele quem? Sobre Jesus, o jugo da ansiedade. Olha só, lançai sobre ele toda a vossa... Está aqui? Você pode dizer comigo? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pela voz, toda ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? Quem é que cuida de você, meu irmão? Presta atenção. Nós temos que ser gratos por tudo isso. Mas quando tem uma demanda, às vezes na nossa casa, marido e esposa, o que o marido diz para a esposa? Geralmente o que o marido diz para a esposa? Eu cuido de você, eu cuido dessa casa. É assim ou não? E a mulher diz assim: mas eu também cuido. Diz bem baixinho, né? Mas quem está dizendo que cuida é ele. Você tem um marido bom, sim ou não? Deixa eu ver a voz. Então esse marido bom, é ele que tem cuidado para que esse marido seja bom. Você tem uma esposa boa? Os maridos estão mais fortes. Os maridos estão falando mais alto. Vou perguntar de novo: você tem um marido bom, irmã? Os irmãos, você tem uma esposa boa, irmão? É ele que tem colocado essa mulher no seu lado. Quem tem provido isso? O que é que Pedro está dizendo? Porque ele tem cuidado de quem? De mim. É ele que cuidou de mim. Foi ele que se... Olha, posso falar um negócio? Eu vou falar um negócio para você aqui. Se Deus não cuida de mim, com quem eu tinha casado, irmãos? Você acha que eu estaria ferrado se Deus não cuidasse de mim? Eu ia casar com uma mulher feia demais, apesar que não tem ninguém feio. Mas como Deus cuidou de mim, Ele me deu uma mulher bonita. Como Deus cuidou de nós dois, deu duas filhas maravilhosas. Como Deus cuida de você, Ele deu uma família maravilhosa para você. E cuidado para você não olhar para a sua família só em circunstâncias, nas brigas e nas discussões que tem. Você tem uma família maravilhosa. Você pode dizer isso, sim ou não, irmãos? Então Ele tem cuidado de você. Esse emprego que você pediu a Ele, Ele deu para você. A saúde, tanta gente aí sem saúde, você tem saúde, sim ou não? Quem tem cuidado de você? Então Ele tem cuidado de você o tempo todo, nada pega em você, Ele cuida de você o tempo todo. Por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade no povo? Por que não focar na provisão dEle? Já quero que você fique de pé, mas projeta para mim Mateus 6, 25, e esse aqui eu quero que vocês leiam bem forte comigo. Mateus vai dizer isso com toda a força, quero que vocês leiam comigo, não é? Com toda a força que você tem.
Você pode ler? Olha quanta coisa boa que ele está falando aqui, Amadeu. Ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você está quanta gente ansiosa pela vida. Olha o que ele está dizendo. Eu pregava isso só hoje, só aqui. Eu pregaria a manhã toda só aqui, que é o que eu acho que eu vou fazer à noite. Observe, olha aqui. Não fiqueis ansiosos pelo que haveis de comer. Quanta ansiedade, porque vai faltar. Ele está dizendo que não vai faltar. Não fiqueis ansiosos pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quanta roupa você tem, você viu isso? Coisa boa. É tão privilégio que você pega uma roupa, vou com essa, vou com essa, vou com aquela. Deixa eu te falar, a sua verdadeira roupa é Cristo, meu irmão. É Ele que te veste, Ele é teu alimento, Ele é a tua vida. Ele vai fazer você romper. Sabe aquela quantia de valor que você diz assim, eu preciso? É Ele que vai trazer para você. Sabe aquela venda, sabe aquele valor, sabe aquele cliente, sabe? É Ele que vai trazer essa ansiedade que você está mandando embora. A provisão de Deus é que traz vida para você. Consegue entender isso, sim ou não? Quero que você ore comigo agora. Em seguida nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Eu quero que você entenda, você é próspero, sim ou não? Você é rico, sim ou não? Você é abençoado, sim ou não? Sua casa é próspera, sim ou não? Sua família é rica, sim ou não? Você é filho de um pai rico. Vamos orar esse texto comigo? Não andeis ansiosos pela vida. Quando nós andamos ansiosos pela vida, nós andamos debaixo de demandas, cansados, tristes, sem saber o que fazer. Tire toda a carga esta manhã e vá para casa livre. Eu queria desafiar você, um desafio bom, verbalizar a sua oração. Vamos verbalizar, declarar isso? Sim ou não? Você que está em casa, está disposto a levantar e orar comigo agora? Você é a vida. Onde a ansiedade não é problema, desde que você tenha a paz. Quando chega a paz, a ansiedade faz o quê? Vai embora. Então ela não é um bicho de 7 cabeças, ela vai embora agora.